Nesses últimos anos, o mundo passou por transformações extremamente perceptíveis, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas ainda não faz nem ideia do que está prestes a acontecer. Estamos vendo claramente a transição de uma nova ordem mundial, e essa nova ordem vai pegar muita gente de surpresa. Se você tem menos de 77 anos, pode ter certeza que você nunca viu algo parecido em toda a sua vida, e eu vou te explicar tudo isso agora. Vamos lá. Para começar aqui, eu já queria deixar bem claro que esse vídeo é baseado em um livro chamado de Princípios para lidar com a mudança da ordem mundial. Esse livro é um estudo que aborda as transições de poder que ocorreram nos últimos 500 anos de história, e foi escrito por nada mais nada menos que Ray Dalio, que é simplesmente um investidor bilionário americano e administrador de fundos. Só por aí já dá pra gente perceber que não é qualquer pessoa que elaborou esse estudo, mas sim um cara que já está há anos e anos no mercado aí e tem muita experiência a nível global. Bom, antes da gente falar diretamente sobre a China, primeiro eu preciso te apresentar o estudo proposto pelo Ray Dalio. Algumas imagens que eu vou usar nesse vídeo aqui eu tirei diretamente do canal oficial dele. Para quem tiver curiosidade, eu vou deixar o link aqui na descrição. E caso você ainda não esteja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo bom vindo aí pela frente. Como a maioria das pessoas já devem saber, quem estava ditando as regras da ordem mundial nos últimos 80 anos era os Estados Unidos. Se você reparar bem, desde quando eu me conheço por gente, o dólar sempre foi usado como moeda de reserva do mundo. Sendo assim, isso dava ainda mais poder nas mãos dos americanos. Basicamente, o planeta inteiro enxergava os Estados Unidos como a nação soberana, o país que ditava as regras, o país que ninguém tinha coragem de enfrentar. Mas se a gente voltar alguns anos de história aí, na época dos nossos tataravós ou até mesmo bisavós, a gente vai perceber que nem sempre as coisas foram assim, e que na verdade existe um ciclo de poder, um ciclo que define qual será a nova ordem mundial. Bem antigamente, quem dominava o cenário global era a Holanda, e nessa época o centro financeiro do mundo era Amsterdã. Inclusive, a moeda reserva era uma moeda chamada guilder. Logo em seguida vieram os ingleses e decidiram tomar o controle da situação. Eles assumiram o posto de nação soberana, a nação que ditava as regras ao redor do mundo todo. Uma coisa bem interessante que vale muito a pena mencionar é que esse período de dominação de cada nação durou aproximadamente 250 anos, ou seja, a Holanda ficou no topo por 250 anos, e depois vieram os ingleses e também ficaram no topo por um período de 250 anos. Mas a grande questão aqui é, como ocorreram essas transições? Será que elas foram pacíficas? Será que uma nação que estava no topo cedia por livre e espontânea vontade o lugar para outra nação que estava chegando? E a resposta para todas essas perguntas é não. Todas as vezes que ocorreram essas transições de poder, também ocorreram grandes conflitos. E esses conflitos duraram em média de 10 a 20 anos. Ou seja, esse período de transição não era uma coisa que ocorria do dia para a noite. Muito pelo contrário, todos eles foram marcados por batalhas entre forças dominantes da época e a nação que estava em ascensão, e isso se estendia por alguns anos aí. Agora vamos voltar aqui para a situação atual. Como eu falei para você, muitas pessoas já enxergaram os Estados Unidos como nação soberana, e de fato os Estados Unidos estava no topo. Porém, nos últimos anos a gente percebeu claramente um declínio muito expressivo dessa nação, e ao mesmo tempo outros países emergindo para bater de frente e assumir o controle dessa nova ordem mundial. Segundo os estudos do Ray Dalio, tudo indica que a gente já está nessa transição. E junto com tudo isso também surge uma outra pergunta:
qual será o país que vai dominar e tomar a frente dessa nova ordem? Bom, primeiro eu preciso explicar para você que dentro desses ciclos de transição também existem ciclos de poder, ou seja, o período em que uma nação se torna soberana também é marcado por diversas características que se tornam bem comuns entre todas elas. Todo ciclo começa com um grande conflito, e dentro desse grande conflito surge a nova nação que vai liderar as coisas. Depois que esse conflito chegou ao fim, a gente tem um vencedor. Como ninguém mais no mundo inteiro tem poder para lutar contra esse vencedor, surge então um período de paz e prosperidade. Junto com toda essa paz e prosperidade, as pessoas começam a ficar extremamente confiantes e começam a assumir cada vez mais e mais riscos. E como sempre, existem pessoas que vão ganhar muito mais e existem pessoas que não vão ganhar tanto assim. Mas tudo segue tranquilo porque no geral todos estão ganhando. Porém, quando começam os problemas na economia, os que ganhavam pouco vão passar a ganhar menos ainda, e os que ganhavam muito vão continuar ganhando ainda mais, já que quem é rico possui diversas escapatórias para contornar as crises, né? Inclusive, é nesse momento que surgem as soluções sem pé nem cabeça, como por exemplo a taxação de grandes fortunas. Isso tudo, ao invés de ajudar, só piora a situação das coisas, já que se o rico percebe que estão taxando a fortuna dele, ele simplesmente pega o dinheiro dele e manda para fora do país, fugindo de todas essas tributações e ao mesmo tempo enfraquecendo ainda mais a economia. Ou seja, quando a bomba estoura, os ricos já deslocaram o capital deles para outros lugares, e quem sente o verdadeiro impacto disso tudo são as pessoas mais pobres, que continuam sobre o governo do país onde elas moram. Mas os problemas não param por aí. Se toda essa fuga de capital continuar acontecendo, o próprio governo intervém e tenta bloquear tudo. É nesse momento que ocorre o bloqueio de contas, congelamento de preços, impressão desenfreada de dinheiro e muitas outras coisas. Se você já possui um certo conhecimento em economia, você já deve imaginar o que acontece quando o governo começa a imprimir dinheiro, né? O preço das coisas simplesmente dispara e a moeda do país em questão passa a valer cada vez menos. Isso gera um ciclo autodestrutivo no país, e a partir daí é só ladeira abaixo. É durante esse momento que começa a surgir novos competidores, novos países que estão dispostos a tomar a frente das coisas e se tornarem nações soberanas. Pensa comigo, um país dominante começa a passar por todos esses problemas que eu acabei de falar para você. Enquanto isso, outros países só estão ali observando e esperando o momento certo para agir. Quando o país dominante está totalmente enfraquecido e com a economia completamente destruída, surge um rival muito mais forte. Começa uma batalha e no final se instaura uma nova ordem mundial, com um novo país soberano. Agora vamos trazer tudo isso novamente para os dias atuais. Eu acredito que já está mais que claro para todo mundo a situação que os Estados Unidos se encontram hoje. Como eu falei para você, já tem outros países só de olho ali, esperando o momento certo para tomar o bastão e se tornar a nova ordem mundial. Aliás, segundo os estudos do Ray Dalio, tudo indica que isso já está acontecendo. E embora ele não tenha falado de forma explícita, ele dá a entender que, segundo ele, o próximo país que vai dominar essa ordem global vai ser a China, já que de uns tempos para cá a China tem mostrado um certo poder em relação ao restante do mundo. Mas existe um detalhe muito importante nessa previsão do Ray Dalio em relação à China. Sem dúvidas, o Ray Dalio tem se mostrado um forte apoiador do governo ditatorial chinês. Inclusive, ele possui diversos investimentos lá. Sendo assim, essa visão que ele tem da China como sendo a próxima nação soberana parece estar muito mais enraizada com os investimentos que ele possui e com os gostos pessoais dele do que de fato com a situação atual em que esse país se encontra. Para quem não sabe, a China vive um regime comunista. Eles são extremamente rigorosos com qualquer tipo de iniciativa privada, ou seja, lá o governo precisa estar acima de tudo, chegando ao ponto de ser crime uma empresa prosperar e se tornar maior que o próprio governo. Além disso, a China também está passando por momentos bem sombrios. O mercado imobiliário lá
parece ser mais uma bolha que está prestes a estourar do que algo realmente sólido. Sendo assim, se por um lado a gente tem os Estados Unidos enfraquecido, por outro a gente tem a China com sérios problemas internos. Agora pensa comigo, você acha mesmo que outros países ao redor do mundo iriam aceitar ver a China como a nova ordem mundial instaurando seu regime ditatorial por todo o planeta? É óbvio que não, né? Esse é apenas um dos motivos pelo qual eu acredito que é praticamente impossível a China se tornar a nação soberana dentro dessa nova ordem. Para mim é muito mais provável que um conjunto de países tome a frente da situação e lidere tudo daqui pra frente, como por exemplo a própria ONU. Uma coisa é fato, tudo indica que realmente estamos nesse período de transição previsto nos estudos do Ray Dalio. A queda de uma grande potência resultará em uma nova ordem mundial. Se você pensa que tudo isso ainda ia demorar muito tempo para acontecer, eu sinto lhe informar, mas já está acontecendo. Logo logo teremos um vencedor, e esse vencedor ditará as regras do jogo daqui pra frente. Em paralelo a isso, existe uma possibilidade de você se preparar para todas essas mudanças no mercado a nível global, e eu pretendo trazer um vídeo explicando exatamente isso aqui no canal. Para você não perder esse vídeo, é só clicar nesse botão vermelho aí embaixo, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Pode ter certeza que o mundo que a gente conhecia já acabou, e a partir de agora novas mudanças vão começar a acontecer. Aliás, já estão acontecendo. Mas agora me conta aí nos comentários, na sua opinião, quem vai liderar essa nova ordem mundial? Comenta aí. Não esquece também de conferir esse outro vídeo que tá aparecendo na tela aí pra você. Nele eu falo sobre como o Brasil tem tudo para se tornar a próxima potência mundial. Se você pensou que morava no país errado, você tá muito enganado. Confere esse vídeo aí. Eu vou ficando por aqui, logo logo a gente se vê novamente.